ainda levanto as minhas mãos para o alto céu. Creio que Cristo irá incorporar o seu servo, Elias e Joana, para realizar a última grande obra aqui na terra. Amém. Boa noite, querida irmã, paz de Deus. Fiquei muito feliz pelo seu ato de fé, né, por ter feito confessar. E que Deus continue abençoando a irmã grandemente, abençoando o irmão, né, abençoando os seus filhos, né, abençoando toda a sua casa, né. Então, ficamos felizes, né, pela sua decisão, né, e que desde agora, né, é um ato de fé, né, que comprova que a irmã faz parte do quarto anjo, né, e serve também para que outras pessoas tomem a mesma decisão, né, que nem quando o irmão Júlio Sabonete fez confessar dele, uma irmã aqui no Brasil fez no mesmo dia, né, ela assistiu o vídeo e logo em seguida ela fez o dela, né, então serve para que outras pessoas tomem a decisão, né, então está muito feliz pela decisão da irmã e que Deus continue abençoando a irmã grandemente. Descarregou? Oi. Ah, tá ok. Muito bem, então a gente estava ali em frente a essa turma maravilhosa, essa turma de filhos de Deus, né? Dando uma mensagem e eles fizeram o excelente convite, meu irmão, de que nós viéssemos para cá, para debaixo do cantinho. Como nós na introdução do vídeo anterior, a gente tinha falado que vimos eles aqui sentados, bem sentadinhos, né? E a gente sentiu, Deus deu um toque da gente falar a mensagem. E a gente começou a falar para eles as profecias que estão em cumprimento agora. Apocalipse 17. É certo que as profecias elas não foram escritas com a finalidade de nós nos assustar. Não é para nós nos assustar. Não é para nós ficarmos com medo. Por causa que lá existem símbolos, né? Um dragão de 7 cabeças. É uma coisa assim que algumas pessoas não gostam de ler o Apocalipse por causa desses. Mas animal na profecia. Quando diz animal, Daniel 7,17. Você pode depois pegar a Bíblia e conferir. Animal na profecia quer dizer poder, rei ou reino, né? E então, João, ao escrever o Apocalipse, João estava vendo o cumprimento do Apocalipse 17 em nossos dias. E que profecia do Apocalipse 17 nós estamos em cumprimento, como nós já havia falado ali anterior, não foi? Nós estamos na profecia do Apocalipse 17, na parte que fala lá, que as 7 cabeças são 7 montes. E também 7 reis. Mas como é o nome desses 7 reis? Tem na história o nome desses 7 reis? Porque antes do papado, antes de 1929, não eram chamados de reis. Os papas eram chamados de bispo, não de reis. Mas depois de 1929, do Tratado de Latrão, eles passaram a ser chamados de reis. Daí porque o Apocalipse 17 fala as 7 cabeças são também 7 reis. E as 7 cabeças, você sabe, olha, eu não é querendo dar uma de sabichão, porque tudo é o Espírito de Deus que nos inspira a falar. Mas uma vez eu estava assistindo aquele programa Show do Milhão. Aí tinha uma pergunta, qual é a única cidade da Europa que está situada entre 7 montes? Eita, rapaz, quando falou isso aí, eu digo, será que se o rapaz leu a Bíblia, ele vai saber a resposta. Aí a gente sabe que é Roma. Roma, a gente sabe que Roma, quando fala lá o dragão de 7 cabeças, é Roma no período imperial. De 168 a.C. até 476, Roma imperial. O dragão é tanto os Césares como também o paganismo. Porque Roma foi constituída por meio do paganismo. Daí porque Roma cometeu aquelas atrocidades. Os Césares pegavam os cristãos, jogavam nas arenas para os cristãos ser comidos. E quanto mais era comido os cristãos pelos leões, mais cristão, mais a igreja se fortalecia. A igreja naquela época, a igreja primitiva. Mais a igreja era forte. Aí também tem um período também de Roma, passou agora, depois de 538, o que aconteceu em 538? O edito de Justiniano, passando todo o poder do imperador para o bispo. Dali passou Roma agora a outra fase, que chama Roma Papal. E Roma Papal estava previsto em Daniel 7,25,
que duraria 1260 anos. Lá fala um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Um tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. E metade de um tempo, 6 meses. Ou seja, era 1260 dias. Mas dias, quando Deus fala de forma incomum, dias em prossia significa ano. Número 1434. Quando Deus fala de forma incomum, os dias quer dizer anos. Ou seja, que a supremacia papal ela duraria 1260 anos. Daí porque a gente falou ali, né? A besta que era. Quer dizer, nos 1260 anos o papado era. Era a besta que exerceu poder, que dominou os 7 países da Europa, que cometeu a chacina de mais de 100 milhões de cristãos. Por isso que na 7ª praga do Apocalipse 16, diz que Deus lembrou-se da Babilônia para dar-lhe o cálice da sua ira. Ou seja, o acerto de conta, né? Aquilo ali, lembrou-se Deus, porque alguns criticando o nosso Criador, ao permitir o papado fazer aquelas atrocidades, criticando o Criador, disseram que o Criador tinha esquecido deles, os cristãos. Aí o Criador fala, então lembrou-se Deus. Então agiu. Por isso que João viu o sistema papal, uma mulher prostituta montada numa besta de 7 cabeças, embriagada com sangue de santo, e com cálice transbordando de abominação. O que quer dizer o cálice transbordando de abominação? Meus amigos, a prossia não faz rodeio. Não é para nos assustar, mas é para nos alertar, para que todos nós saibam que nosso Pai Eterno nos ama. E se nós tivermos a coragem de se colocar do lado dele, do lado do nosso irmão eterno, ninguém nos tirará do lado do nosso Pai Eterno. Não é para nos assustar. Então, quando fala a questão de a supremacia dos 1260 anos, e agora o Papa que era e não é mais. Então, aí está falando da atrocidade que o papado fez, está falando da atrocidade que o papado cometeu, e quando diz que era, é justamente esse período. E não é. O que quer dizer não é? Não é, foi depois do golpe, 1798. Os papas ficaram sem poder de 1798 até 2013. Até 2013 não era. Quer dizer, não era aquele papado poderoso. Não era. Desde 1798 até 2013. Mas diz que o 8º subiria do abismo. Agora, esse subir do abismo, na Apocalipse 17, não é que o Espírito vai entrar nos papas anteriores, no Papa João Paulo II, não. É porque o Papa Francisco é a volta da supremacia papal. Voltou em 2000 e diz que os 10 reis farão aliança com essa besta por 1 hora. O que quer dizer 1 hora em prossia? 15 dias. 15 dias quer dizer 15 anos. Ou seja, de 2013 até 2028, o papado está na supremacia. Só que a supremacia, como a gente falou no vídeo hoje ao vivo no Facebook, Enoque Castro, a supremacia, ela entrou como um avião para decolar na rampa. Pegou velocidade. E quando é que o papado vai decolar? Agora na sua última supremacia, que vai durar 1290 dias, como Daniel 12:11 diz. A começar quando? Quando o papado decolar na supremacia. E quando o papado vai decolar na supremacia? Quando for colocado, quando for anulada a lei de Deus. Já começou a ser anulada nos Estados Unidos. Anulou-se a lei de Deus nos Estados Unidos. Quando decretou a obrigatoriedade do falso sábado nas escolas, era ainda falso sábado, e a profecia fala de um falso sábado, fala. Uma criança desmaiou, expressando já o desgosto. O desgosto de Deus já começou nos Estados Unidos. Mas o desgosto vai vir para toda a face da terra. Como? Quando anular a lei de Deus, como foi na época do rei Acabe, na época do profeta Elias, que anulou-se a lei de Deus. 3 anos e meio que não choveu. O profeta Elias profetizou. Então, quando disser assim, os filhos de Deus não podem nem comprar e nem vender, por quê? Apocalipse 13. Que vai fazer morrer os servos de Deus novamente. Quer dizer,
na supremacia dos 1990, e o papado também vai, juntamente agora com a colaboração da imagem da besta. Pera ainda, quer dizer que a besta também tem uma imagem? E como é o nome dessa imagem? As igrejas que entraram na falsa liberdade religiosa, a partir de 2013. Tony Powler, em 2017, ele disse, depois que voltou à supremacia papal, junto com o Papa Francisco, que é o 8º Papa, Tony Powler disse, acabou o protesto, porque completou 500 anos da Reforma Protestante. Quando Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, quando no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero colou as 95 teses sobre a justiça pela fé, ali começou o protesto dos protestantes. Embora Martinho Lutero não queria reformar, não queria sair da Igreja Católica, não queria sair porque ele amava, mas ele queria uma reforma, porque ele viu os abusos papais vendendo as indulgências e matando as pessoas, já tinham matado milhares, e Martinho Lutero percebeu isso e Deus deu coragem. Então, quando foi em 2017, 500 anos da Reforma Protestante. Então, veja só, aí Tony Powell diz, acabou o protesto. E Tony Powell não sabe que não acabou não. Não acabou não, que Deus agora está arregimentando 144 mil discípulos. E Deus já levantou a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Rejeitou a liderança que se apostatou, Ted Wilson. E a Igreja Adventista virou a frentista da imagem da besta. No poder civil, colocando a lei 17.346, que é lei de 80 mil de multa para quem prega essa mensagem. Mas essa mensagem não vai ser silenciada. Nós vamos pregar porque quando começar a supremacia vai descer do céu o poderoso anjo. Cristo incorpora, agora não é mais encarnar. Cristo agora vai incorporar no seu último líder, no leão da tribo de Dan. Deuteronômio 33, 22. Em Judá, Gênesis 49, 9, Cristo encarnou. Na Virgem, Cristo encarnou em Judá, na tribo de Judá. Agora, na tribo de Dan, Cristo vai incorporar. Como assim? Antes da volta de Cristo, literal, visível e corpórea, no poder do Pai, que ele não pisa no céu, aliás, ele não pisa na terra na sua segunda vinda, ele fica, todo olho verá, mas ele não, na sua segunda vinda ele não pisa, mas na vinda incorporal, conforme está lá em Oséias 6,3, ele pisa no leão da tribo, assim, ele se incorpora no leão da tribo de Dan, que é o novo líder dele. Dia 10 de junho, ele incorpora no leão da tribo de Dan, para cumprir a profecia de Moisés, Deuteronômio 33, 22. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Dan é leãozinho, saltará de Bazã? Mas leão, o tipo de leão não é Cristo? O leão da tribo de Judá? O que significa Dan é leãozinho, saltará de Bazã? Justamente está falando da incorporação. Sobre a incorporação, João ia escrever em Apocalipse 10. Quando Cristo bradou como leão, João ia escrever. Aí o anjo disse, não escreva, João. Por que o anjo disse para João para ele não escrever quando Cristo bradou como leão? Porque estava falando do mistério da incorporação. E só no tempo da incorporação que Deus ia revelar para aquele que ele escolheu para o filho dele incorporar. Se tivesse sido revelado, hoje estaria milhares de pessoas dizendo que Jesus ia incorporar, era nele. Mas Jesus, o Pai Eterno escolheu Elias Joanã, o novo líder da Igreja Adventista Sétimo Dia, de dia 2 de junho de 2020. E a esposa dele como a nova liderança. A esposa dele com dom profético. Profetizou o decreto dominical, o decreto da falsa liberdade religiosa, dia 2 de junho de 2020, se cumpriu. Quando Donald Trump se prostrou diante da estátua de João Paulo II, Donald Trump, que é o chefe da imagem da besta, que é o chefe dos protestantes apostatados, com sede nos Estados Unidos, assinou a lei da falsa liberdade religiosa, liberando 50 milhões de dólares para as igrejas promover a falsa liberdade religiosa. E a Igreja Adventista assentou-se na cadeira da ONU como a frentista. Agora você diz, você está dizendo isso porque você foi adventista? Não. Não é porque eu fui adventista há 32 anos que eu estou dizendo isso, não. Porque a Igreja Adventista, ela foi chamada para ser a igreja da profecia bíblica.
que conhece as profecias. Mas, infelizmente, o jesuíta se introduziu, porque a seita jesuíta que formou-se em 1540, depois da reforma protestante em 1517, foi para acabar com o protesto. Então introduziu-se em todas as igrejas e dominou todas as igrejas. De sorte que todas as igrejas é dominada pelos maçônicos jesuítas. Inclusive, Ted Wilson é um maçônico jesuíta. Por isso que Deus, para nós ser salvos, Deus, no alto clamor, Deus vai dizer, saia dela, povo meu. Ou seja, eu e você, meu irmão, ao tomarmos a coragem de se colocar do lado de Cristo, nós vamos sair do domínio da imagem da besta, que são as igrejas, e do domínio da besta, que é o sistema papal. E vamos para o domínio de quem? Do leão da tribo de Judá, incorporado no leão da tribo de Dan. O irmão Elias João Coutinho. E ele vai bradar como leão. Então, quando foi em 2020, então Deus revelou que ia incorporar o filho dele no irmão Elias. Ele está pregando. E aí, agora, como Deus mudou o símbolo da aliança? Quando o sistema hebraico se apostatou. Como foi que Deus mudou o símbolo da aliança quando o sistema hebraico se apostatou? O símbolo da aliança, sabe como era, irmão? Na época, na época dos apóstolos? Se um homem se convertia e ele era adulto, ele tinha que circuncidar. Algum de vocês sabe o que é, dos homens aqui sabe o que é circuncisão? Vocês sabem o que é circuncisão? Você sabe? Hã? Olha, o meu amigo ali sabe, né? Então, o selo da fé era isto. Mas como o sistema hebraico se apostatou, aí Deus revelou a João Batista que não era mais a circuncisão. Porque o sistema hebraico havia se apostatado. Por isso que Paulo disse para os Gálatas insensatos, se vocês circuncidar, vocês estão negando a Cristo. Porque Deus falou para João Batista, agora não é mais circuncisão. Eu rejeito esse povo que estão me rejeitando. Deus disse, agora é o batismo. E agora Deus diz, não é mais o batismo. Porque as igrejas todas se apostatou. Agora é o confessar. A nossa forma de nós entrar na aliança com o nosso Pai Eterno é levantar as mãos para o alto, confessar que Cristo vai incorporar dia 10 de junho no leão da tribo de Dan. E com a mão para o alto. Depois que Jesus incorporar, depois do dia 10 de junho, é agora dizer que Jesus incorporou. E aí nós aceitar o comando de Cristo. O batismo se tornou uma coisa banal, como símbolo de falsidade também. Né? Só a circuncisão em si não salvaria ninguém. A circuncisão era apenas uma maneira de você demonstrar que você aceitava o plano de Deus para a salvação naquela ocasião, que era oferecer o sacrifício de animais. E ao você oferecer o sacrifício de animais e circuncidar, você estava dizendo que você estava tirando o prepúcio do pecado do seu coração. Porque era cortado, no 8º dia, era cortado o penizinho da criança, na parte frontal. No 8º dia, quando a criança nasce, né? No 8º dia. E o homem adulto que se convertia tinha que fazer esse mesmo processo dolorido. Aí o batismo, uma forma mais leve de a pessoa se decidir estar do lado de Deus, né? E agora mais leve ainda, meu irmão. Não precisa ir para a caixa, não precisa ir para rio, para ser mergulhado. Basta agora nós levantar a mão para o alto e não adorar a besta, porque a mensagem do terceiro anjo é Apocalipse 14, 9 a 12. Se alguém adorar a besta, o sistema papal, e a imagem da besta, as igrejas e os protestantes apostatados, receberam o sinal da besta. Mas eu disse para você o que é o sinal da besta, né? Para não entender o que é o sinal da besta, nós temos que entender qual é o sinal de Deus. E então, a idolatria, infelizmente, é por isso que Deus mandou nós sair. O sinal de Deus, o selo da lei está em Isaías 8,16. O selo da lei, Isaías 8,16, o selo do Deus vivo, Apocalipse 7, Ezequiel 20, 20, Ezequiel 20, 12, esse 31, 17, 18, é o sábado. Um selo, ele continha 3 características: o nome do rei, o território que ele governava e a profissão do rei. Dos 10 mandamentos, nós só encontramos essas 3 características de Deus no 4º mandamento. O nome de Deus, a profissão de Deus Criador e a jurisdição de Deus, céu, terra e mar e fundo das águas, o sábado. E qual é o falso sábado? O qual é o sinal da besta?
O primeiro decreto dominical foi dia 7 de março de 321. Constantino assinou a lei da falsa liberdade religiosa em 313. E no dia 7 de março de 321 colocou o decreto dominical, obrigando os cristãos a guardar o domingo. Você entendeu, meu irmão? Então aí vai chegar o momento do decreto, a obrigatoriedade, a falsa liberdade religiosa vai querer forçar nós a guardar o dia de domingo. Aí é onde Deus vai alertar nós, que se nós guardar, Ele é amor, mas Ele é justiça. Aí ele ameaça nós com 7 pragas do Apocalipse 16. Mas se deveras tememos o nosso Deus, que não é um temor como se tem um temor de um tiroteio que a gente corre, não. É um temor como nós tínhamos nossos pais, né? Um temor que nós buscávamos não fazer coisa errada, né? Aproximar dele, o temor do nosso Pai Eterno, nós vê que ele tem um chicote de 7 pragas. E aí, por que nós não vamos guardar os seus 10 mandamentos? Né, meu irmão? Aí nós resolvemos guardar e nós faz nossa profissão. E ele vai entrar dentro de nós, porque Cristo disse, aquele que tem os meus mandamentos, lá em João, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei. E eu e o Pai viremos e faremos morada dentro dele. Poxa, o Pai Eterno fazer morada dentro de nós e o Filho Eterno. Como? O Espírito Santo não. Não é o cálice de Babilônia da doutrina da Trindade. Não é uma terceira pessoa. O Espírito Santo é o Pai e o Filho entrando dentro de nós, independente da personalidade humana. O Espírito Santo, Isaías 40, 13. Romanos 11, 34, o Espírito Santo é Cristo. Ele diz, quando tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estou no meio. Nosso irmão eterno está aqui, por que nós não estamos vendo? Porque está aqui em Espírito, meu irmão. Amém, né? Louvado seja o nosso Pai Eterno. Então agradeço, viu, meus amigos, viu? E aí as pessoas às vezes me perguntam, por que você está usando túnica agora? Sim, porque o líder do Senhor vai ser restaurado toda a verdade. Inclusive os homens, os convertidos, deverão usar barba e cabelo também. Porque o cabelo é símbolo da cobertura, como Sansão, ele tinha que ser símbolo da cobertura da fidelidade de Deus na nossa cabeça. Como também as mulheres usavam o véu, símbolo da fidelidade da mulher ao homem e a Deus também. Né? Então aí, meu irmão, aí as pessoas, por que o cabelo? E para quê? Está parecendo um bicho. Nós não estamos para agradar o mundo, né? Estamos para agradar o nosso Pai Eterno, né? E aí, seja feita a vontade dele. E com túnica, em frente, a primeira vez que eu usei túnica foi em frente à casa lotérica da cidade de Oricuri. A gente gravou o vídeo lá e o rapaz da casa, ei, você não pode ficar aqui. Aí eu fiquei calmo, continuei pregando a mensagem. Não sei se foi a mulher que estava lá dentro que mandou o rapaz vir para eu parar. Aí depois ela veio, aí você não pode ficar aqui, eu vou chamar a polícia para você. Mas eu continuei pregando. Está no canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno, e no canal Profecias Finais, no YouTube. Essa cena mas a gente não parou, lá na cidade de Oricuri. Porque essa mensagem não vai ser parada, nem por anjo mau, e nem por demônio, e nem a besta, e nem os 10 reinos, que a gente citou para vocês quais são os 10 reinos, né? Que a gente citou que é o primeiro reino, Estados Unidos, Canadá e México, segundo reino, toda a Europa, terceiro reino, o Japão, quarto reino, África do Sul, quinto reino, o antigo bloco soviético, sexto reino, Lula assinou em 2008, eu não votei nem Bolsonaro nem Lula, não. Porque quem entrar, se não ceder ao domínio, vai, entendeu? Então, Lula assinou em 2008 a divisão sul-americana, o sexto reino. Sétimo reino, Norte da África e Oriente Médio. Oitavo reino, parte central da África. Nono reino, Ásia. Décimo reino, China e Coreia do Norte. Esses 10 reis entregaram o seu poder para a besta por 1 hora. A 1 hora dos 15 anos. A começar em 2013 até 2028. Então, nesse período desses 15 anos, haverá o período dos 3 anos e meio, que é o período da etapa final, é o período da supremacia total papal, e é o período em que vai ser pregado o último convite de misericórdia do Senhor. A mensagem do quarto anjo que dá força à terceira mensagem. Caiu a grande Babilônia, virou morada de demônio, no caso das igrejas, ouviu de todo espírito imundo, ave imunda e detestável. Apocalipse 18:4. E ouviu uma voz do céu que dizia, retirai-vos dela, povo meu, onde todos os filhos de Deus sairão do domínio dos líderes religiosos. Todos os filhos de Deus sinceros. E vai durar 1290 anos, Daniel 12 anos. E o que acontecerá depois do 1200? Porque não nos é exigido
não sabemos o dia e a hora da vinda do Filho Eterno. Como Noé não sabia o dia e a hora do dilúvio. Mas Noé sabia o tempo, que era quando completasse os 120 anos que ele começou a construir a arca. Então, quando completou os 120 anos, Noé sabia que ia acontecer o dilúvio. Mas ele não sabia o dia e a hora. Aí, misteriosamente, antes de Noé entrar, misteriosamente, os anjos de Deus começaram a conduzir 7 pares de animal imundo, limpo segundo a sua espécie, um par de animal imundo segundo a sua espécie, 7 pares de ave limpa, um par de ave imunda segundo a sua espécie, toda espécie de animais que não nadam nas águas, né? Teve que entrar. E aí depois entrou Noé e Deus fechou a porta após Noé. Mas Noé ainda ficou 7 dias na arca, porque Deus trabalha em círculo de 7. Noé ainda ficou 7 dias. Agora imagina a aprovação que Noé... Oxe, será que... Mas Noé não permaneceu firme na sua confiança. Quando foi nas primeiras horas do 7º dia, rompeu-se a fonte do abismo. Deus começou a fazer chuva de baixo, chuva de cima, chuva de tudo. A chuva arremessava pedra a centenas de quilômetros. Foi uma tempestade que até o diabo temeu morrer. Então aí Cristo diz que assim vai ser dessa maneira também. Então a única arca para nós escapar é o temor do nosso Pai Eterno, que é guardar os seus mandamentos, que isso é um dever de todo homem. Eclesiastes 12, né? E nós fazer a nossa firme confissão de fé, levantando a nossa mão para o alto. Né? Deus abençoe. Agradeço a paciência, viu? Vocês tiveram 2 discursos, né? Que foi o discurso de lá e o discurso aqui, que vocês chamaram pessoalmente, a gente se sente agradecido. E que Deus abençoe vocês, viu? E para vocês continuarem estudando esses temas, o canal Enoque Castro no Facebook e Enoque Castro, Filho do Pai Eterno no YouTube, viu? E muito obrigado aqui. E aqui mais uma live, essa live de hoje é a live especial aqui, que a gente deparou diante de uma família maravilhosa, e eles convidaram nós para vir falar bem pertinho deles aqui, que Deus abençoe. Porque a Bíblia diz que quem aceita um profeta em caráter de profeta, recebe o galardão de profeta. Então vocês, que Deus dê a vocês o galardão também de vocês serem profeta. Porque profeta não é só aqueles que profetizaram, mas aquele que aceita a profecia. Que Deus ajudou, que vocês aceitou, que vocês entenderam. Mas se vocês tiverem alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, meus amigos. Vocês entenderam? Aí, é claro que, à medida que for se cumprindo, nós vamos entendendo cada vez mais ainda. E Deus vai completar o número dos salvos agora. No período da supremacia final, Deus vai completar o número dos salvos. E aí Ele mandará o Filho Eterno vir buscar. E devemos nos preparar para esse momento mesmo. Para onde nós vamos, disse Pedro. Só o nosso irmão eterno tem as palavras da vida eterna. E agora Ele manda nós sair de todas as Babilônias. Como eu saí em 2019. Depois de 32 anos que eu frequentei lá dentro da igreja do 7º dia. Saí em 2019. E hoje sei que tomei a decisão certa. Porque infelizmente as igrejas é dinheiro, é comércio. Isso é apostator. E todas dominadas pelos maçons jesuítas. Por isso que o remanescente sairá, será perseguido, mas receberá de Cristo poder, para não medrar. E como disse que o papado vai matar de novo, mas o que vai morrer agora pelo papado e pela imagem da besta, o sangue dos que morrem, com o sangue de Cristo na frente, é como semente. Como eu falei para o rapaz da casa lotérica, depois eu fui conversar com ele pessoalmente. Olha, rapaz, você foi lá para eu parar, mas essa mensagem não pode ser parada. Mesmo em ocasião de morte. Eu falei para ele, um milho que é jogado em terra, daqui a 10 anos tem quantos sacos de milho? Falei para ele, um milho que cai em terra, que morre, daqui a 10 anos tem quantos sacos de milho? Então, quando o papado vai matar alguns dos filhos de Deus, agora no tempo do fim agora, e a imagem da besta que é os Estados Unidos, se não seja apostatado, aqueles que morrer, vai ganhar milhares para o lado da verdade. Vai ganhar muitos para o lado da verdade. Então, meu irmão, agradeço então aqui mais um vídeo aqui, todo especial aqui, para o canal Profecias Finais, o canal Enoque Castro, Filho do Pai Eterno, agradecendo aqui a paciência dos meus amigos, dos meus irmãos, que
que me deram esse privilégio e essa alegria deles convidarem aqui para a gente falar dessas profecias maravilhosas que está em cumprimento agora. Apocalipse 17 e a parte final de Apocalipse 13 e Apocalipse 14, 9 a 12, que os últimos cumprimentos serão rápidos. Amém, amém. E amém.